Mais um bloco lata no EPROC, localizadores, automação e tramitação ágil. No bloco anterior, nós começamos abordando o tema localizadores e falamos do conceito. Os localizadores formam listas de processos para trabalharmos, eles também ajudam no gerenciamento processual e trabalham em conjunto com automações e tramitação. Os localizadores armazenam o processo e permitem que o eProc opere automações e a tramitação ágil. Segundo bloco, segundo tema, classificação de localizadores. Precisa decorar? Obviamente que não. Essa classificação é apenas para você, para que os novatos, quem eventualmente estiver assistindo aqui, saiba mais a respeito. Os localizadores, dependendo da forma do uso, eles possuem algumas classificações. Eles podem ser usados, eles são dinâmicos e eles podem ser usados de formas distintas. Então, deixe-me corrigir aqui e vamos lá. Eu vou e também alerto essa classificação aqui de acordo com a minha experiência. Os criadores, não, isso aqui não é palavra dos criadores, isso aqui é simplesmente um maluco que gosta desse sistema. E de acordo com o uso, ele verifica aí nuances dos localizadores. Essa aqui sim, essa classificação aqui, ela vem de fábrica. Essa aqui é importante, importantíssima, essa espécie de localizador aqui. Então, nós vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aí 10 classificações a depender do tipo de uso do localizador. Do tipo de uso ou não. O número um não, o número um não. A partir do 2 sim. Então vamos lá. São 10 possibilidades aí, são 10 classificações aí dos localizadores conforme o uso por parte do operador do sistema. Então vamos rapidamente falar, não é nada muito complicado e nem precisa decorar, é apenas para a pessoa ter ideia, depois que eu explanar essas 10 classificações dos localizadores, vai contribuir para o entendimento do usuário de como poder trabalhar com localizadores. Então vamos começar. Classificação número um, os de sistema. Os localizadores de sistema são aqueles que já vêm de fábrica do EPROC. É os que já vêm, entre aspas, de fábrica, né? Igual os antigos carros populares, é o mínimo. Então, o EPROC, ele já vem com alguns localizadores mínimos quando ele chega à sua unidade e ele chega às suas mãos. Vem uma estruturinha mínima de localizadores lá para poder trabalhar. O EPROC permite trabalhar com essa estrutura mínima. Se você não quiser criar localizador nenhum, você poderá trabalhar com os localizadores de sistema ou os de fábrica. Duas observações a respeito deles. Eles estão escritos com letra maiúscula e eles não são editáveis. Não dá para corrigir nome, não dá para mudar nome, não dá para fazer nada. É só aceitar. Não são editáveis.
A respeito da questão deles serem maiúsculos, eu trago aqui as palavras do professor Felipe Musco, colega de Santa Catarina, que sempre orienta os seus alunos a não criarem localizadores com letra maiúscula para não confundir os personalizados com os localizadores de fábrica. Eu confesso que eu nunca tentei para essa regra, eu sempre criei os meus com letras maiúsculas no começo. Existem outras formas de se descobrir como que um localizador é de sistema ou não, mas fica a dica. Localizador de fábrica, eles são escritos com letra maiúscula e não são editáveis. Não dá para apagar, não dá para fazer nada, apenas usar. Então, quando o EPROC chegar às suas mãos, virão os localizadores de fábrica mínimos para começar a trabalhar. Já os localizadores personalizados são os criados pelo usuário. É você, o humano que cria da forma que quiser e bem desejar o, os localizadores. Então, os personalizados são criados pelos usuários. Esses aqui são editáveis. Você cria, você modifica e você apaga. Então, esse é o localizador personalizado, criado pelo usuário. Ele edita e faz o que quiser com o localizador. Classificação número 3: os fixos. O localizador fixo é simbolizado por uma taxinha e ele fica, entre aspas, agarrado na capa do processo. Ele fica agarrado e só dá para trocar esse localizador de forma manual. Não dá para trocar por automação, por agendamento. Só o usuário indo lá com a mãozinha do usuário, o usuário vai pegar a sua mãozinha, vai lá na capa do processo e vai trocar o localizador. Esses são os localizadores fixos, são localizadores aí para ocasiões importantes que tem que dificultar a troca do localizador, porque é uma informação importante no processo e não pode sair desse localizador. Eis o localizador fixo, simbolizado pela taxinha. Ele só pode ser trocado de forma manual. Se tem o fixo, o número 4 é o localizador móvel. O localizador móvel é um localizador que pode ser trocado por automação. É mais fácil de trocar, que é uma das formas de trocar localizador que será dita mais para frente. Então, o fixo só troca no manual e o localizador móvel é mais fácil de ser retirado da capa do processo e, e pode ser trocado por automação. Apenas essas informações a respeito do móvel. Número 5. O número 5 é o localizador subjetivo. O que é um localizador subjetivo? O localizador subjetivo é um critério de criação de localizador que leva em conta o nome do usuário. Por que que eu estou dizendo uma coisa tão óbvia? Não é tão óbvio assim, porque muitos lugares trabalham com dígito. Esse sistema que, com todo respeito a quem trabalha, cada um sabe o que precisa fazer para ser feliz. Eu acho terrível esse sistema de dígito. Por quê? Porque no EPROC ele é muito substituído pelo nome do usuário, que é um localizador subjetivo, leva em conta a pessoa. No cartório que eu trabalho, na secretaria, todo mundo tem um localizador com seu nome. É onde nós depositamos o processo para um outro, geralmente, onde a gente deposita um processo para o outro colega trabalhar. Se tem um localizador subjetivo, que é nome de pessoa, os localizadores objetivos não consideram a pessoa, eles consideram eles consideram a situação do processo, um ato a ser praticado, uma informação. É um localizador que não é criado de acordo com uma pessoa,
com o nome da pessoa, mas leva em conta uma situação do processo, um ato a ser praticado ou uma informação importante. Esse é o localizador objetivo. Localizador principal. O localizador principal geralmente é um mais importante. É um localizador mais importante, o preponderante, onde o processo ele vai ficar depositado ali. Ele é uma espécie de um localizador cabeça, o mais importante. Um exemplo, localizador de conclusão. Quem trabalha com localizador para indicar que um processo está com conclusão aberta, esse localizador principal, o mais importante ali, é o localizador da conclusão. Então, o localizador principal é aquele que, quando recebe a companhia de outros localizadores, ele é o mais importante. O processo está prioritariamente nesse localizador. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o eProc aceita trocentos localizadores na capa. Ele só não aceita nenhum localizador, mas ele aceita vários. Quando tiver vários, o localizador principal é aquele que é o mais importante. Se tem o localizador principal, tem o localizador acessório. O localizador acessório é o que não é o mais importante. Geralmente ele traz ali uma informação importante do processo. Geralmente ele traz uma informação importante ali do processo e muitos desses localizadores que trazem informação combinam muito com os localizadores fixos da taxinha. Exemplo de um localizador que traz uma informação é um localizador que fala que tem dinheiro na conta do juízo. É um localizador e acessório que traz uma informação importante da existência de dinheiro na conta do juízo. Indo para os dois últimos, o número 9 são os localizadores gerais. Geralmente, localizadores gerais são aqueles de uso coletivo, que o cartório e a secretaria inteira usa, todo mundo usa. Geralmente é a amarelinha. Imagine uma amarelinha na escola, que todos os alunos brincam nessa amarelinha. São os localizadores coletivos. Por quê? Porque todo mundo usa. Exemplo de localizadores coletivos que todo mundo pode usar: o petição inicial, o localizador de processo baixado, outros localizadores gerais, o de petição intercorrente, né, que tem uma petição inicial e tem uma petição intercorrente. Minha caneta tá maluca hoje. O de petição, o aguardando prazo, o decurso de prazo, o aguardando. Minha caneta tá muito ruim. O aguardando prazo, o decurso de prazo coletivo, os localizadores gerais são aqueles coletivos que todo mundo usa. É a estrutura, é a estrutura mínima do cartório. Todos os processos geralmente passam por eles, desde a petição inicial até a baixa. Esses são os localizadores gerais. Já os localizadores específicos, os localizadores individuais ou específicos, dependendo do ponto de vista, já os localizadores individuais geralmente são localizadores de pessoas, são localizadores de usuários. Os usuários podem criar mais de um localizador para organizar o seu trabalho. Ele não é utilizado por todo mundo do cartório, ele é utilizado apenas por uma pessoa, no máximo duas. É um localizador meio exclusivo. Mais uma coisa, muita gente me pergunta: existe localizador secreto, localizador que só uma pessoa enxerga? Não, todo mundo enxerga esse localizador. Mas quem usa exclusivamente é apenas uma.
Então vejam as nuances dos localizadores no EPROC. Essas nuances são a forma como você usa um localizador. Ele pode ser classificado aí dentre essas 10. Existem outras, provavelmente, com certeza existem outras classificações aí. Essas são as que me passam na cabeça, mexendo com o EPROC durante esses anos, as formas como uma pessoa pode trabalhar com localizadores. E, sem dúvida, os mais importantes aqui, os de sistema e os gerais, o que o cartório inteiro vai utilizar, a secretaria inteira vai utilizar. Esses gerais geralmente compõem aquela estrutura virtual que o cartório vai precisar montar e gerir para dar andamento aos seus processos. Então, esse aqui foi mais um bloco do LATA, o localizador, automação e tramitação ágil no EPROC, oferecido pela nada glamurosa, a sem recursos e a desprestigiada, mas com um símbolo fofinho, a Escola Eproquenta de EPROC. Até o próximo bloco.